Trabalho CLT, sucesso no fracasso e sem dinheiro. Bom, se você tem um plano e esse plano está ligado diretamente a questões que estão relacionadas a mudar a sua vida, eu tenho muita convicção que esse conteúdo vai te auxiliar a refletir e encontrar aí um caminho nessa jornada. Mas é claro que para que você possa encontrar um caminho, é importante que você entenda aí quais são as possibilidades, quais são os rumos, as orientações, quais são as alternativas. E por mais que se saiba, nunca ninguém vai conseguir aí saber quais são todas. Mas é claro que você deve ter a consciência que sempre existe mais do que aquilo que você realmente está enxergando. E entender que para que você enxergue o quanto mais, aumente o seu campo de visão, é necessário uma substância. E essa substância é o conhecimento. Conhecimento esse que acaba te mostrando aquilo que sempre esteve do seu lado. E você não só passa a enxergar aí essas possibilidades, mas passa a construir outras a partir dessas. E isso faz toda a diferença porque muda a sua concepção também com relação à sorte, entendendo que sorte nada mais é do que o encontro da capacidade, quando você está preparado ou preparada, e surge uma possibilidade. O cruzamento dessas duas situações faz com que você tenha a dita sorte por muitos, que nada mais é do que algo intencional e não casual. Não está relacionado a destino e muito menos a algo místico. Está relacionado, sim, àquilo que você está fazendo hoje de forma positiva, somado no decorrer do tempo, para que você consiga ter um resultado satisfatório ou não. Bom, agora que você entendeu parte dessa situação, que é muito importante, entenda que o trabalho CLT muitas vezes vai fazer com que você acabe sendo um verdadeiro sucesso no fracasso. Eu sei que toda regra tem exceção e existem pessoas que estão contentes, felizes, existem pessoas que estão aí ganhando aquilo que elas gostariam de estar ganhando e não existe problema com relação a isso. O que estamos tratando aqui são dessas pessoas que muitas vezes não têm direito à dignidade, que não tiveram as mesmas oportunidades que as pessoas que estão hoje ganhando bem tiveram. E pode ter certeza que o número é muito maior de pessoas ganhando pouco do que de pessoas ganhando bastante. Eu sei que alguns vão dizer, mas é só fazer o que aquelas pessoas que estão ganhando mais fazem. É só estudar, é só trabalhar, é só isso, é só aquilo. O problema é que quando não se tem uma boa educação, não se tem a visão, né? E a maior parte das pessoas não tiveram o privilégio. E também a família delas não tiveram, e daí então esses valores não foram evidentes aí na educação. Bom, mas a partir de então, como elas acabam não tendo muito, e o número é muito grande de pessoas que acabam não tendo nem aquilo que elas precisam para sobreviver, isso faz com que esse número, esse exército de pessoas consiga
estar sempre atendendo uma demanda de trabalho. Então, essas pessoas estão sempre atendendo à procura do mercado por profissionais que possam auxiliar em funções, entre aspas, mais simples. Então, o porquê, na verdade, que auxiliares aí de serviços gerais acabam ganhando menos? Porque, supostamente, e já aproveitando, deixando os parabéns para essas pessoas, pessoas que são guerreiras, que fazem o possível e o impossível para não ter o retorno que deveriam ter a nível financeiro. E quando você não tem esse retorno a nível financeiro, isso acaba afetando em outras áreas da sua vida. Isso é só um exemplo. Mas parabéns para você realmente que exerce essa atividade. Mas tenha em mente que você realmente pode mudar. E não só pode, como deve. E muitas vezes você não está tão distante daquilo que você gostaria de ter. Basta que você esteja disposto ou disposta a pagar o preço e romper realmente essa bolha que está te separando do mundo melhor, para te oferecer mais conforto e mais comodidade. Então, muitas vezes esses cargos têm uma oferta de funcionário, uma oferta de pessoas muito grande que pode ocupar ou ocupá-los. Dessa forma, a mão de obra acaba sendo barata. Isso está sendo citado como um exemplo, para que você entenda, para que você tenha essa percepção de que nada vai mudar se você não mudar. O sistema é esse. Ah, mas a mão de obra daqui a pouquinho vai ser valorizada porque já está faltando mão de obra aí no mercado de trabalho. Tá bom, mas isso pode demorar uma vida ainda. Não sabemos qual será realmente as mudanças com relação a isso. Pode ser que isso aconteça? Pode, mas ainda não aconteceu. E também não está sob o nosso controle. Então, conter a nossa imaginação e trabalhar com dados efetivos também fazem toda a diferença. Agora, você precisa começar a fazer uma reflexão de muitas coisas relacionadas ao trabalho. O porquê que muitas vezes as pessoas estão vivendo o sucesso no fracasso? Porque tudo que elas fazem, tudo que elas, na verdade, em tudo que elas acabam se envolvendo, elas acabam fracassando. E o fato é que, por mais que você tenha conhecimento, é claro que existe sempre o fator surpresa e você pode fracassar, só que você diminui demais a chance de acordo com o conhecimento que você tem. Você passa a ser o quanto mais estratégico, estratégica, você passa a ser mais assertivo. E o problema é que muitas pessoas vão com a coragem, como se a coragem fosse mérito para alguma coisa. Imagine que outras pessoas vão de forma estratégica. Elas sabem exatamente o que estão fazendo e os riscos que vão assumir. Já quem vai com a coragem está disposto ou disposta muitas vezes a enfrentar o que realmente vai aparecer. E o problema está relacionado à quantidade de energia que você acaba consumindo com fatores surpresas. Diferente de quem está indo para algo que deseja de forma estratégica. O esforço acaba sendo menor e o resultado maior. E isso muda o jogo. Porque tudo o que fazemos está baseado em cima do fator tempo. Então, se você consegue ter mais resultado em menos tempo, porque você está sendo estratégico, você, é claro, que acaba acumulando.
sucesso muito rápido. E se você está fazendo o contrário, você acaba, na maior parte das vezes, tendo uma tendência maior a acumular o fracasso. E pensar aí, parece difícil, que o dinheiro vai influenciar na sua vida inteira. É difícil porque não queremos nos tornar dependentes do dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, deveríamos ter a consciência de que o dinheiro está interferindo de forma direta em todas as áreas da vida. O dinheiro interfere na sua saúde, o dinheiro interfere no seu conforto, no conforto na sua casa, o dinheiro interfere no conforto do seu trabalho. Por que o seu dinheiro interfere? Porque se você está num lugar ruim e você tem dinheiro, você vai acabar mudando a sua vida, saindo desse trabalho, indo para algo realmente melhor. A sua estrutura financeira permite que isso aconteça. Então o dinheiro interfere nas suas roupas, interfere na sua educação, interfere na sua educação. O dinheiro interfere em absolutamente tudo, porque o sistema é capitalista e a base acaba sendo realmente isso, o capital, o dinheiro. Então, entender que o seu trabalho CLT está fazendo com que você acumule derrotas é muito simples, porque existe um número de pessoas grande que estão trabalhando hoje pela fé de conseguir amanhã melhorar a sua vida, começar a ganhar mais, comprar uma casa, um carro, coisas básicas no conceito de existência, uma moradia, ter uma locomoção. E a conta acaba não fechando para isso, mas as pessoas também não estão fazendo conta. E não estão entendendo que o segredo é a matemática. Estamos falando de número, estamos falando de ganhar ou deixar de ganhar ou perder dinheiro, de valores. E precisamos ser o quanto mais eficientes para mudar esses resultados, entender que o trabalho, além de te oferecer pouco, não está sob o seu controle. O que está sob o seu controle é a atividade que você presta no seu trabalho, mas a empresa não está sob o seu controle. Quantos anos você precisa trabalhar para receber aí um aumento? Quanto que você consegue, na verdade, estar guardando todo mês? O que realmente esse trabalho está oferecendo para você com relação à sua vida? Você tem dignidade? Você consegue ter segurança? Você consegue ter saúde? Você consegue ter tempo para a família? Você consegue ter tempo para o lazer? A nossa vida é um emaranhado de situações, e quando você passa a não ter isso, você passa, de certa forma, a colecionar a derrota. Derrota no sentido de não conseguir aí se alimentar da forma que se deve, não é nem da forma que gostaria. Também acaba não conseguindo fazer aquele passeio final de semana, final do mês. Muitas vezes não consegue fazer no ano. Visitar pessoas que fazem parte da sua família e estão longe, porque não sobra realmente dinheiro, não sobra recurso. E isso só vai aumentando a lista de derrotas, de fracasso. Isso só vai fazendo com que essa lista cada vez mais fique maior e melhor, no aspecto negativo, é claro. Então, o primeiro ponto é você entender realmente isso. O segundo ponto é você começar a entender
de forma efetiva que o que você tem de mais valioso é o seu tempo, e o seu tempo está passando, e cada minuto, cada segundo, cada hora, cada dia está levando parte importante da sua vida, porque conforme o tempo está passando, a sua vida está encurtando, você está chegando mais próximo do fim. É como se fosse um jogo de videogame onde você tem um determinado tempo para cumprir uma missão ou várias missões. E o jogo já foi iniciado. E muitas vezes as pessoas estão jogando, mas não se depararam com a realidade. Não entenderam ainda que o jogo tem começo, meio e fim. Não entenderam aonde elas estão entre o começo e o fim. E isso faz toda a diferença, porque isso faz com que você retome a sua consciência. Você acabe se localizando, se situando. E como num estralo de dedos você passa a ser mais atencioso ou atenciosa com relação ao tempo e com relação àquilo que você pode fazer no tempo. E aí você começa a entender que algumas coisas estão te consumindo mais e te oferecendo menos. E o trabalho é uma dessas coisas que muitas vezes te consome parte considerável do seu dia, e você nunca nem sequer se deparou que o preço de estar exercendo essa atividade é muito maior para você do que aquilo que vem depois de um mês de trabalho, que é o seu salário. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que muitas vezes não vale a pena. Se você mudar aí o cronograma, se você praticar outro tipo de atividade, se você remanejar a sua vida, você consegue ter mais resultado e não estar preso ou presa a essa condição realmente de trabalho. E você sabe o que você precisa para fazer isso? Eu tenho certeza que não, porque se você soubesse, você já teria realmente o feito. Mas o fato é que você tem tudo. E a primeira coisa que falta é se organizar. É entender que o principal você já tem. E o restante está por vir no trajeto, no caminho. Mas, voltando à questão do trabalho, você muitas vezes tem uma carga horária considerável no seu trabalho, onde você acaba fazendo com que boa parte do seu dia vá embora através dessa atividade. E depois você tem o tempo de deslocamento. Você tem o tempo que você demora para ir no trabalho, o tempo que você demora para voltar para sua casa. Você sai da sua casa e vai até o trabalho, usa um determinado tempo. Se for uma horinha, o pessoal fala, é uma horinha só. Uma horinha significa muito. Dentro de um período diário, você tem um período de produtividade. O que é isso, na verdade? Imagine, então, o seu dia com 24 horas como o dia da maior parte das pessoas. Dessas 24, você dorme 10, sobrou 14. Dessas 14, você utiliza 8 no seu trabalho. Mais 2, que é uma hora para ir, outra para voltar. São 10. Das 14 que sobrou, a princípio, descontando o seu sono, sobrou 4. 4 horas que você tem para cuidar das atividades da sua casa, para o lazer, para cuidar da sua família, para muitas vezes estudar, para se alimentar, para cuidar da sua higiene pessoal, para buscar desenvolvimento, planejamento. Então, entenda que o tempo
acaba sendo muito pouco de acordo com a rotina que você tem. E quando você tem pouco tempo, você acaba se prendendo nessa rotina. Por quê? Porque você não consegue o que é necessário para mudar essa rotina. E o que é necessário? Primeiro, que você esteja descansado, descansada, tanto a nível mental quanto a nível físico. E isso estimula a sua criatividade. E esqueça a opinião de terceiros. A opinião de terceiros, elas nunca vão quitar as suas dívidas, e muito menos promover os seus sonhos. Então, a partir do momento que você entende que você não tem a criatividade, que você não está, na verdade, descansado, que você está esgotado, você, é claro que não consegue ser produtivo, produtiva. Porque para ser realmente produtivo, para ter melhores resultados, você precisa encontrar um ponto de equilíbrio onde você esteja sempre em uma situação de paz, e com isso você consiga analisar resultados de forma fria. Mas como conseguir isso se você está preso, presa, saturado, esgotado o tempo inteiro? E muitas pessoas estão nessa condição e ainda estão endividadas. E ainda não têm uma boa alimentação. E quando você não tem uma boa alimentação, uma boa nutrição, por quê? Porque o alimento nutre o corpo, cuida da manutenção, cuida daquilo que é necessário. Quando você não tem o combustível para aumentar a sua produtividade. E aí fica muito fácil você se prender em uma outra situação. Você não se prende em uma situação de sucesso, mas acaba se prendendo em uma situação de fracasso. Por quê? Porque a tendência das coisas sempre é partir para algo que não seja tão agradável assim. Isso acaba explicando a nossa percepção com relação às coisas. Sempre estamos focando, ou na maior parte das vezes, focando naquilo que não é tão bom. Muitas vezes naquilo que é ruim. Estamos vivendo e focados na morte como se já morrêssemos vivendo. Por quê? Porque estamos focados em uma outra coisa. Não temos esperança, mas temos certeza que o fracasso é evidente. Não enxergamos uma possibilidade de melhora. Só ficamos de olho em situações que venham a nos trazer a crise. Crise nada mais é do que aquilo que você está sentindo diante as situações externas. Porque nada pode te afetar desde que você realmente não permita. E se você não permite, não há crise. Porque você pode evitar todo esse constrangimento entendendo primeiro que a fé move montanhas e que a todo momento as coisas estão mudando, e é natural que as pessoas que não mudaram acreditem realmente em uma crise. Mas aquelas pessoas que estão se adaptando a novas situações a todo momento, elas não têm nem tempo para pensar em crise. Bom, mas o fato é que dentro dessa primeira conta, com relação ao tempo, a sobrar tempo e você estar preso ou presa, muitas vezes é você mesmo que está promovendo o seu fracasso. E você só pode não estar promovendo se você realmente tem algum problema de saúde grave e você deixou, então, essa responsabilidade de certa forma, porque você precisa juntar as suas energias para tentar recompor a sua saúde. Mas você também precisa entender que a maior parte dos problemas de saúde são criados por nós. Quando deixamos, por falta de conhecimento, de acompanhar exames, fazer tratamentos, estar acompanhando a sua saúde através de profissionais, dos médicos e médicas, né? Então, eu sei que isso ocorre por falta de conhecimento, e as pessoas vão falar, não, mas por falta de condição também. Não. Se você tem o conhecimento, a sua condição é realmente favorável e você consegue, sim, atender essas necessidades. O problema é que quando falta o conhecimento, muitas vezes as pessoas vão adoecendo, elas não acompanham, elas não sabem o que está acontecendo e elas alimentam ainda
esse problema relacionado à saúde que está acontecendo porque elas não conseguem se alimentar direito, elas não conseguem fazer aquilo que deveriam com relação à sua saúde, por questões financeiras também. Mas muitas vezes, tendo um pouquinho de conhecimento, você consegue entender quais são as reais possibilidades de você fazer aí um tratamento gratuito. Às vezes é necessário que você mude de cidade, vá para um outro lugar onde você tenha um suporte melhor de saúde. Mas, com exceção desses casos, as pessoas estão alimentando um sistema que está destruindo elas e fazendo com que elas tenham derrota a todo momento. Por quê? Porque elas não conseguem ter uma roupa boa, elas não conseguem ter um carro bom, elas não conseguem ter uma casa boa, e isso são coisas que as pessoas querem. Elas não conseguem oferecer aí um estudo de qualidade para a família, elas não conseguem ter segurança, elas não conseguem muitas vezes ter respeito, elas não conseguem ter paz. Parece brincadeira, mas uma coisa está ligada à outra. E se você não consegue oferecer assistência para todas as áreas da sua vida, porque a única maneira é você conseguir fazer isso através de recurso financeiro. Não existe possibilidade de fazer através de outro recurso. Ah, mas o dinheiro ele não é importante, ele não compra tudo. Tá bom, a pobreza compra menos ainda. Então, você precisa começar a entender que você precisa se desconstruir para construir algo novo. Você precisa deixar de promover aquilo que você realmente criou de ruim. Entenda que quando a sua situação é ruim, uma energia está sempre atraindo outra. Você acaba tendo coisas ruins, morando em lugar ruim. Consequência disso é convivendo com pessoas ruins. E é claro que a soma de tudo isso no decorrer do tempo vai fazer com que você só tenha resultados ruins. Não tem como fugir da regra. Você nunca lê um livro. Na sua vida, você nunca teve interesse realmente por ler um livro. Você está sempre atrás de novelas, sempre atrás de conteúdos que estão, de certa forma, te levando ao prazer. Eu não estou dizendo que as novelas são ruins, não. Mas você está atrás dos filmes também, a todo momento. Estou dizendo que o excesso e o problema desse tipo de programação, como também esses vídeos curtos da internet, entre outras coisas, estou citando só como exemplo. O problema é que assistir de forma esporádica, consumir de forma esporádica talvez seja bom. Agora, a partir do momento que você acompanha essas coisas que não te traz um valor a agregar na sua cultura, um valor significativo suficiente para que você consiga mudar a sua vida, aí realmente começa a acontecer mais problemas. Por quê? Porque você está ocupando aquele pouco tempo que sobra. Ao invés de você buscar conteúdos que tragam realmente eficiência com relação à questão finança, à questão econômica, você entender um pouco de conceito de administração, gerenciamento de pessoas, formas de investimento, como ganhar dinheiro, como empreender, de que forma você pode utilizar a internet para montar o seu negócio. Então, em vez de você começar a entender esses contextos que vão fazer toda a diferença na sua vida, você acaba desperdiçando o seu tempo com essas coisas. E o fato é que o que define exatamente o que você é o que você fez nas suas horas vagas. Por quê? Porque no restante do tempo você estava ocupado ou ocupada. Então, existem pessoas que nunca sequer tiveram contato com um conteúdo educativo. Ah, isso é muito chato. Você deve entender que as coisas boas estão fantasiadas de ruim. Os melhores perfumes estão nas piores embalagens, ou talvez sem sequer uma embalagem. Pense o perfume
de uma rosa? Ou qual a qualidade e valor único que está ali naquela fragrância? E não existe uma embalagem. Está ali. E a partir do momento que aquela planta acaba morrendo, ela leva embora o seu perfume. Então, quando você para entender esse tipo de situação, você também entende que a natureza te mostra aquilo que é necessário. Tudo que é necessário. Imagine você que, se você não lançar uma semente ao solo em condições adequadas, onde ela receba umidade, encontre os minerais, os recursos que ela precisa e a temperatura adequada, ela acaba não germinando, ela acaba não crescendo e dando bons frutos. E na nossa vida é a mesma coisa, é a natureza dizendo, você precisa colocar a semente no local adequado. Não é jogar a semente, não é lançar a semente. É claro que lançar a semente muitas vezes acaba sendo muito melhor do que não lançar a semente. Só que quando você faz isso de forma estratégica com o conhecimento, você busca o local que ofereça as condições. As condições adequadas para que essa sementinha cresça a partir de uma germinação, se fortaleça, venha a fase adulto, dar bons frutos. E assim é a nossa vida, é a natureza demonstrando. Mas no decorrer desse processo, entre semente e o fruto, olha só, existe várias situações nesse processo, nesse intervalo. Por que intervalo? Porque é o tempo do plantio e o tempo da colheita. E daí vai haver períodos de ventania, tempestade, calor, frio, enfim. Vão ser as mais diversas situações climáticas e condições. Muitas vezes oferecendo um desafio tremendo para aquela planta. Sem contar as pragas que vão aparecer, as formigas e outros tipos de insetos, fungos, bactérias. Enfim, é uma luta, é uma briga. Olha a natureza dizendo para você que você, como uma sementinha, foi lançado ao solo em condições adequadas e germinou e está aí. Muitas vezes perdendo a oportunidade de dar bons frutos porque acaba não se atentando a condições adversas, não está preparado realmente para enfrentar a tempestade, o sol, o frio. Acaba muitas vezes perdendo a oportunidade de viver a vida porque está só pensando no fim, na morte. E acaba, na verdade, morrendo antes da própria morte. Acaba deixando de produzir aquilo que gostaria, acaba, na verdade, evidenciando o fracasso, intensificando crises. Crises, muitas vezes, essas que são crises existenciais. E prova de que as crises são individuais porque elas dependem muito da sua interpretação e da sua situação. E onde você deveria, na verdade, se atentar e buscar realmente desbravar, buscar realmente enfrentar aquelas limitações, você busca estar se escondendo por detrás de uma capa que se chama crise e dizer que você, independente do que faça, nunca vai realmente alcançar, fazendo com que o seu potencial seja neutralizado e que você nunca realmente saiba quais são as chances de conseguir aquilo que você gostaria, porque você criou uma crise e fez com que essa crise fosse
o seu maior inimigo, aonde sempre está achando uma justificativa. Você fala que não consegue crescer, que não consegue melhorar porque você não tem oportunidades, porque ninguém te ajuda. E aí eu quero te perguntar o seguinte: você se ajuda? Porque se você não está se ajudando, quem vai realmente fazer o milagre por você? Se você não é um milagre, se você não procura ser um milagre, pode ter certeza que você não vai conseguir realmente fazer com que ninguém acredite em você. A vida, ela é composta por resultados. Se você veio só acumulando fracasso, as pessoas vão acreditar que você é um fracassado ou uma fracassada. Se você vem acumulando sucesso, as pessoas vão acreditar que você é um vencedor, uma vencedora. O que você está realmente acumulando faz toda a diferença. Então, busque primeiro ter o seu apoio. Busque primeiro deixar de perder tempo. Busque primeiro fazer uma boa gestão da sua vida. Administrar e gerenciar é uma base que todas as pessoas deveriam utilizar como disciplina. E você deveria começar a entender isso com mais clareza, para que você consiga assim mudar a sua vida. E aí, fora essa questão de estar sempre pensando que ninguém realmente vai te oferecer aí o apoio, você está o tempo inteiro falando da política, que a política não contribui há tempos, não contribui por gerações. O problema não é agora com você. Mas o que você deve entender é que, independente dessa situação ou condição imposta, o fato é que muitas pessoas estão se destacando, mesmo com as adversidades. E o segredo da vida é exatamente esse, como o da semente. É resistir às adversidades, é resistir à tempestade. Então, a sementinha ela não coloca nenhum tipo de justificativa para não se desenvolver. Pelo contrário, ela continua se desenvolvendo de forma natural. Ela foi criada, ela está encapsulada, guardada dentro ali daquela estrutura física, mas ela vai eclodir. Ela vai se desenvolver a partir do momento que ela tiver condições e pode ter certeza que esse é o único objetivo. E você não consegue enxergar isso na natureza. Essa lição, essa tarefa realmente, mais uma delas, que a natureza está mostrando. Aí, fora a questão da crise, você diz que não está fazendo porque você não tem dinheiro. Mas enquanto você não começar a fazer, você nunca vai ter dinheiro. E você acaba não percebendo, não entendendo isso. E o mais engraçado de tudo é que você só vai passar a ter dinheiro a partir do momento que você conseguir estar gerenciando a sua vida de forma efetiva. E quando você começa a controlar a sua vida, a controlar os seus gastos e a entender que o dinheiro é só resultado de um trabalho de forma geral em todas as áreas bem feito, o dinheiro começa a aparecer sem você realmente pedir. Mas enquanto você estiver aí afirmando que você não tem o dinheiro, que você precisa ter dinheiro, é sinal de que você não sabe o que está acontecendo na sua vida. Aquelas pessoas que estão o tempo inteiro reclamando que não tem dinheiro, elas estão o tempo inteiro fazendo coisas para não ter o dinheiro. Você está consumindo bebida, consumindo cigarro, você está perdendo tempo com docinhos, você está em saúde, você está comprometendo a sua vida financeira de várias formas. Porque a vida está passando e se eu não aproveitar, você também não está aproveitando absolutamente nada, porque você nem tem recursos necessários para que você possa aproveitar. Você está vivendo uma vida básica que permite com que você só tenha o necessário para a sua existência. E isso não é aproveitar. Aproveitar é quando você tem opções realmente para que você consiga mudar a sua vida. Você consegue
estar aí escolhendo entre morar num determinado local ou não. Você consegue, na verdade, estar escolhendo se você vai ter um determinado tipo de carro ou não. Qual o tipo de passeio, qual o tipo de viagem que você vai fazer. Aí você está aproveitando. Do contrário, isso não ocorre. E eu sei que, de acordo com essa quantidade de frustrações, esse fracasso que acaba ocorrendo, porque você coleciona derrotas, as frustrações acabam vindo, e na maior parte das vezes, ao invés de buscar realmente resolver, corrigir aí o trajeto para que você retome a sua vida, aumentando a chance de ter bons resultados, as pessoas são muito complicadas porque elas acabam intensificando os problemas. A vida está ruim e elas vão correr realmente disso, ao invés de enfrentar, e elas não resolvem o problema, e elas criam válvulas de escape o tempo inteiro, justificativas, desculpinhas. Elas fogem, elas vão para outros ambientes, elas saem de casa e vão para o bar e passam o dia inteiro gastando o dinheiro que elas não têm. Muitas vezes você tem problema com o companheiro, com a companheira, e daí então você vai arrumar uma outra pessoa, levando em consideração que as pessoas têm os mesmos problemas, uns mais, outros menos. Mas o problema é que falta informação no sentido de conseguir encontrar um ponto de equilíbrio. E daí você se envolve com outras pessoas e você acaba aumentando o problema porque você não resolveu absolutamente nada. E para que você consiga resolver, muitas vezes é necessário que você termine um ciclo, seja ele com alguém ou em algum lugar, para que você inicie em outro. E as pessoas não são habituadas a resolver dessa forma com clareza, então elas acabam acumulando um monte de problema. E está aí explicado, as pessoas que já se comprometeram aí de várias formas, tem 10 famílias, isso estou citando de forma ilustrativa, mas tem pessoas que realmente têm. Não existe problema com relação a isso, é você que está realmente arcando com essas responsabilidades. Mas, se você começar a entender de forma clara e objetiva, quantas situações poderiam ser evitadas tanto para você quanto relacionado à vida das outras pessoas? Que você, de certa forma, acaba se responsabilizando a partir do momento que você não tem boas ações e uma boa conduta. Então, dentro desse contexto que é a vida, é importante você estar sempre disposto ou disposta a melhorar e entender que é possível você melhorar aonde você está. Você pode chegar aonde você deseja, desde que você realmente tenha um plano e respeite o processo. Qual é o processo? As pessoas têm muita dificuldade em entender que o processo é mais simples do que você imagina. O processo para melhorar de vida, ele é simples. Primeiro, você precisa entender que todas as ações, todos os comportamentos, todos os seus vícios, tudo aquilo que você realmente acredita, as suas crenças, as suas opiniões, tudo isso somado no decorrer do passado, do dia que você nasceu até ontem, tudo isso que você teve no decorrer desse período, somado, fez com que você alcançasse o resultado que você tem nesse exato momento. E o resultado explica o seu comportamento. Se o seu comportamento foi bom ou se o seu comportamento foi ruim. Quando que o seu comportamento foi bom ou ruim? Quando alguém acha que você teve um resultado satisfatório ou não? Não é bem assim. Você precisa começar a ter uma sacada mais dinâmica com relação a isso. Você precisa começar a fazer a sua própria avaliação. Você precisa começar a se autoavaliar. Qual é o seu nível de frustração? Quais são as angústias, as tristezas que estão aí?
o que você poderia ter que de fato mudaria a sua vida, trazendo para você mais conforto, mais comodidade, mais prazer, mais satisfação? O que de fato? E quando você entende isso, você já começa a entender parte do que é importante para você. E quando você encontra o que é importante para você, você começa a tomar um rumo diferente na sua vida. E eu sei que muitas pessoas vão criar uma outra justificativa. A partir do momento que antes elas não viam o que agora elas começaram a enxergar, elas vão usar, mesmo vendo agora, elas vão usar a justificativa de que talvez agora já seja muito tarde. E se você quer pensar assim, pode ter certeza que você está correto. Porque a fé move montanhas, então se você pensar que não é, você está certo, e se você pensar que é, você também está certo. Então, dentro desse contexto, você precisa enxergar que o melhor momento para as mudanças é agora. Porque esse é o seu momento. E a maior parte das pessoas não estão dando esse valor para esse momento que é agora. E elas não dão esse valor porque elas não conseguem entender a importância do tempo, a importância das fases do tempo. E a primeira fase do tempo, claro que é o passado. Esse já foi. Essa fase é uma fase inacessível. Você não consegue acessar, você não consegue mais interferir de forma alguma. Porém, um número considerável de pessoas estão o tempo inteiro colocando energia nessa fase inacessável. Não existe mais acesso, não existe realmente como mudar isso, mas elas estão colocando energia. Outras pessoas estão colocando energia no futuro. Ai, como que vai ser o futuro? O futuro vai ser ruim, eu vou sofrer, eu isso, eu aquilo, será que é isso, será que é aquilo? E elas também não têm acesso, e elas esquecem de viver o que realmente importa, elas esquecem de viver o agora. E o porquê que o agora faz toda a diferença? Porque o agora vai interferir no seu passado amanhã e no seu futuro, fazendo com que lá na frente o seu presente seja algo satisfatório. Então, viver exatamente agora, fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, buscando desenvolvimento, vai mudar o contexto, vai mudar o jogo. E mudando o jogo, você está praticando ações diferentes, você está tendo um comportamento diferente. E quando você começa realmente a fazer isso, você começa a entender a lei da semeadura. Que só vai colher quem realmente plantar, e só vai colher aquilo que é bom quem plantar coisas boas. E isso não está ligado a você ser bonzinho o tempo inteiro ou boazinha o tempo inteiro, não é isso. Você, é claro que não precisa ser ruim para as pessoas, mas você precisa pegar o seu tempo e fazer com que o seu tempo, isso não é egoísta, isso não é egoísmo. Pegar o seu tempo e fazer com que ele seja produtivo para você. Dar mais valor realmente para isso, para esse recurso que você tem. Recurso esse que tem valor e não tem preço. E se tem valor e não tem preço, é incalculável. E se é incalculável realmente o valor, porque o dinheiro não compra tempo. Você precisa entender que é único. E a partir do momento que é único, então, aí cada minuto é mais do que um tesouro.
porque os tesouros podem ser comprados. Então, olhe só o que eu estou dizendo para você. Você não consegue sequer chegar num determinado valor, porque agora você realmente está reconhecendo que o tempo é algo importante, porque é a sua vida que está indo embora. E você começa a entender que você não pode realmente ficar perdendo o seu tempo e oferecendo ele para coisas e pessoas que não estão nem te dando o resultado e nem colaborando para que você tenha os resultados que você realmente gostaria. E aí, você começa a praticar o desapego, você começa a olhar para sua casa, independente da situação que ela esteja agora, mas você começa a entender que muitas coisas não devem estar aí. Você precisa começar a fazer isso já na sua casa. Por quê? Porque isso está ligado a uma prática que vai fazer com que você se desapegue. E você começa pelas coisas, você começa pelos objetos. Então, você muitas vezes tem 50 panelas, mas só cozinha em 2, em 3. Você não precisa de 50. Ah, mas a hora que alguém aparece em casa, muitas vezes não aparece nem ninguém. Então, é melhor você ter menos e dar assistência para isso que você tem, do que você ter uma quantidade tremenda e não conseguir fazer aquilo que é necessário. Você não consegue limpar uma panela da forma que se deve. Você não consegue fazer uma limpeza na sua casa porque você está acumulando coisas que não precisa. Então, para realmente sair disso e fazer com que a sua vida vá adiante, faça uma verdadeira limpeza, deixe de guardar aqueles potes que você acha bonitinho para colocar algum tipo de alimento. Você precisa ter recursos para comprar aqueles potes que vão ficar bacana aí no seu ambiente. Então, faça realmente uma limpeza. Comece a tirar tudo dos seus espaços, tudo aquilo que você realmente não usa. Se você achar aí que deve fazer um dinheiro, que consegue, faça, do contrário, doe. Mas o importante é que você, num primeiro momento, consiga se desapegar. Esqueça do sentimento com relação ao objeto, porque o objeto não tem sentimento com você. Esqueça de algumas coisas no sentido de que, mas isso tem um valor sentimental porque era da pessoa e a pessoa já partiu. Se a pessoa já partiu, você precisa começar a entender o processo, que ela deve realmente partir a partir do momento que você permitir que ela encerrou o ciclo. Eu sei que talvez isso pode soar de forma um pouco hostil, agressiva, mas a gente também vai partir. Já está definido. Só não sabemos quando, mas sabemos que vamos. Então, você precisa entender muitas vezes que se todas as gerações passadas ficassem acumulando coisas por questões sentimentais e transferindo isso para as outras gerações, muitas vezes hoje a nossa bagagem seria algo impossível de se carregar. Então quebre esse ciclo. E quando você começa a fazer isso com objetos, você vai conseguir fazer isso com a sua vida. Essa é a grande jogada. Mas primeiro, você começa realmente a organizar e depois você limpa. Não interessa se a parede falta tinta, vá limpar isso, lave, passe um pano, melhore as condições onde você está. Não interessa se o piso é de terra, não interessa se não tem um forro no teto, não interessa se vaza quando chove. Faça o melhor com aquilo que você tem. Comece a pensar em iniciativas que vão fazer com que você esteja melhor. Limpe a sua roupa de cama. Limpe o seu espaço. E daí então, a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a entender que tanto a limpeza quanto a organização são conceitos importantes para a sua vida. E como você já fez isso na sua casa, você vai fazer isso na sua vida. Você começa a entender que você agora precisa se desapegar de outras coisas. Você precisa se desapegar de alguns ambientes que você frequenta. Então, você deixa realmente de passar naquele bar, você deixa realmente de passar num determinado local, você começa
a entender que isso não faz parte mais da sua vida, porque você quer realmente mudar e você já mudou e você agora começa a respirar os resultados. Você começa a sentir, para que você inverta a situação e pare de colecionar realmente o fracasso e vá para o sucesso. E começa a sentir aí prazer e satisfação em viver a vida com mais alegria. Você começa a entender que ambientes, pessoas, hábitos, crenças estavam te destruindo porque foi isso que fez com que você realmente alcançasse esse resultado. E aí você começa a ser mais seletivo. Você começa a deixar algumas pessoas de lado, você começa a deixar algumas situações de lado. E não se preocupe com o que realmente vão achar. Se preocupe sempre com aquilo que você estava sentindo, com aquilo que você vai sentir. Procure, é claro, ter uma percepção que você não deve realmente fazer mal. Mas ao mesmo tempo, você não deve ficar pensando que a sua bondade vai resolver todos os problemas do mundo. E também não fique acreditando nunca que sabe de tudo, porque sempre vai faltar muita coisa para você resolver. Mas entendendo que você tem a capacidade de entender e de buscar bons resultados, você sempre estará fazendo aquilo que é melhor. E isso vai fazer com que você encontre o equilíbrio. E é claro também que não fique se comparando a outras pessoas no sentido de entender o que elas têm ou deixarem ou deixam de ter, porque as pessoas vão estar sempre, por mais parecida que seja a mesma situação, elas sempre vão estar numa condição diferente. Perceba você numa sala de aula com 40 alunos. É o mesmo professor, é o mesmo ambiente, mas as pessoas estão captando aquele conhecimento de forma totalmente diferente. Se você pedir para cada um fazer o resumo da aula, você não vai conseguir duas redações iguais. Sequer 2 parágrafos. Isso significa que a percepção das pessoas são diferente diante da mesma condição e do mesmo ambiente. E se isso acontece, o resultado final muda, por isso que a redação é outra. E assim é com a vida. As pessoas têm resultado diferente porque elas são diferentes, então você precisa ver qual é o melhor resultado para você. Buscar realmente melhorar a sua vida, otimizar a sua vida, vai fazer toda a diferença. Fazer o melhor com aquilo que você tem. Não adianta você querer fazer o melhor a partir do momento que você tiver algo a mais. Você precisa fazer o melhor com o que você tem até que você tenha algo a mais. E pode ter certeza que dessa forma sempre vem muito rápido esse algo a mais. E a grande sacada é que hoje, através da internet, você tem uma quantidade de recursos tremendo. Essa é a grande sacada. Mas o que é ruim é que as pessoas acabam não entendendo isso e utilizando esse recurso que é maravilhoso, que é a internet, acabam utilizando de forma improdutiva. Onde elas não conseguem extrair o melhor de cada recurso que elas têm. E a internet nada mais é do que um recurso muito bom. Hoje você consegue trabalhar através da internet, você consegue resultados, você consegue trabalhar de forma efetiva, a qual você não saia da sua casa, consiga ter uma boa receita e vai receber aí via plataformas digitais, aí você recebe o dinheiro também dentro da sua casa através de operações de Pix, operações de transferência, enfim. O mundo hoje é eletrônico. E essa é uma grande sacada também que as pessoas não tiveram. Os tempos mudaram e estão mudando. As pessoas sempre têm dificuldade em mudar, em acompanhar o tempo. É como se o relógio do mundo fosse diferente do nosso relógio, e de fato é. O nosso processo de desenvolvimento ele é muito vagaroso diante realmente do desenvolvimento do mundo. As coisas estão em constante evolução. E nós, na maior parte das vezes, estamos em constante retração. Aonde? Não crescemos e, sem perceber, acabamos diminuindo. Porque os próprios impactos que o tempo causa sobre nossas vidas
os efeitos, acabam fazendo com que realmente a gente diminua a gravidade, a economia. E tem gente que não consegue entender. Com relação à economia, é simples. Você trabalha 10 anos num trabalho, numa determinada atividade de trabalho, e o seu salário está aqui, sempre dessa altura. E o preço dos produtos que antes era aqui para você, a inflação faz com que eles vão subindo, subindo, subindo. E olha só o que acontece, você acaba perdendo a força, você não tem mais o mesmo poder de compra. Então, se você não cresce, você diminui, porque os valores subiram. Ah, mas a moeda está sendo desvalorizada, é isso. Esqueça todas as justificativas. E agora você deve entender que se você tivesse pegando aqui o seu salário com mais fontes de renda que você tivesse criado a partir das alternativas e não das desculpas, porque essas não pagam conta, você estaria crescendo junto com os preços, com a inflação, você estaria crescendo até mais, fazendo com que você comprasse hoje de forma muito mais fácil. Porque os preços estariam baixos diante do seu crescimento econômico. Então, entenda nesse conteúdo, volte quantas vezes forem necessárias, entenda nesse conteúdo o que realmente você deve mudar na sua vida, levando em consideração que, primeiro, as mudanças acontecem aqui. E a base de tudo, pode ter certeza, é o que você realmente está pensando. Não interessa o que está acontecendo. Tudo aquilo que você enxerga é muito pequeno diante daquilo que você sente. E os seus pensamentos podem ser, na verdade, sentidos não só por você, pelo mundo. Porque a partir do momento que você começa a ter boas projeções, você começa a ter aí os melhores projetos, você com certeza vai alcançar os melhores resultados. E pode ter em sua mente que isso vai mudar não só a sua vida, mas a vida de outras várias gerações. Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe aí o seu comentário, que é muito importante e significativo. Compartilhe com o maior número de pessoas. Pessoas essas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo. Dê um apoio para o canal. É a sua maneira de dizer um obrigado por alguém que está aqui do outro lado fazendo realmente um papel muito importante, que é honrar a missão de fazer com que o maior número de pessoas consiga melhorar a sua vida. E com isso elas comecem a ter mais prazer e mais satisfação. E se você, por um acaso, também tem interesse em estar dando um apoio no canal, você pode ser membro através de uma colaboração que você pode interromper a qualquer momento. Isso faz parte do contexto e ajuda bastante também. Fiquem com Deus e comecem a investir naquilo que é realmente necessário para o seu bem-estar. Estejam com Deus e, é claro, até os próximos conteúdos. Um abraço e fui!